sagrado, digam amém. Amém. Marcos 7, 24, está escrito assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou seus pés. A mulher era grega, Sírio-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, porque o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. E você diz amém. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Me empreste alguns minutos da sua atenção. Quero entregar uma palavra que o Senhor confiou ao meu coração nesta noite. Antes de eu entrar propriamente dito no texto, eu pedi permissão ao pastor Hudson para fazer isso aqui. Tem aproximadamente 2 meses que eu tive a oportunidade de lançar um livro na igreja onde eu congrego, onde eu sou pastor auxiliar, na Assembleia de Deus Ministério Rema, ali no Rio de Janeiro. Os meus pastores prefaciaram esse livro. É um título que que o Senhor colocou no meu coração, que se chama, o título do livro, Jesus para além das fronteiras. Esse livro é um livro para quem é apaixonado por Jesus, entende a ação e o poder do Evangelho. Aqui eu faço um comentário exegético a respeito de participações de Jesus dentro de um ambiente fora do contexto da Palestina. Até porque o mundo intelectual era dominado pelos gregos e o mundo geopolítico era dominado pelos romanos. Só Jesus conseguiu atender, dentro dessa dinâmica, gregos e romanos. O judaísmo, por ser muito segregador, não conseguia unir, se aproximar, ter poder de fala. Então Jesus conseguiu romper essa barreira, essa limitação, e o Evangelho foi pregado aos povos. Então são 6 cenários aqui que eu apresento. E se você quiser adquirir, vou estar ali na retaguarda. Se vocês quiserem, eu vou fazer uma dedicatória bem bonita, tá bom? Você que puder, vai te abençoar por demais. São 100 páginas aproximadamente. É uma leitura curta, mas porém muito abençoadora, tá bom? Você pode dar de presente para alguém, para o seu filho, para adolescente, para alguém da sua casa. Conhecimento não ocupa espaço. Hoje estamos vivendo um tempo onde há muita informação e desinformação ao mesmo tempo. As pessoas estão cheias de informação e rasas de conhecimento, até porque informação não é conhecimento. Então, você pode adquirir ali no final. O texto que eu acabei de ler, na verdade, faz parte de um momento muito desafiador do ministério de Jesus. E os discípulos estarão sendo conduzidos para uma nova experiência. Todo novo é desafiador demais. É muito bom quando nós vivemos de maneira confortável, dentro da nossa zona de conforto, dentro do nosso senso comum, experimentando o dia a dia, mas sabendo que o Senhor sempre haverá algo mais para derramar, para nos entregar, e ao mesmo tempo que o senso comum, ao mesmo tempo que o confortável, ao mesmo tempo de estar olhando para os pés e estar dentro de um nível de segurança, é muito acomodador, é muito confortável, porém também é um ciclo vicioso também. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque os discípulos estão muito bem acomodados dentro da sua estrutura, dentro do seu lugar. É muito bom trafegar e andar aonde eu conheço, saber aonde eu estou pisando, aonde eu estou adentrando. Toda geografia nova é uma geografia desafiadora, também a experiência do novo.
Todas as vezes que Deus te convida para receber algo novo e para adentrar em algo novo, há um desconforto, há um inesperado, há um desafio. Só que a decisão é minha, de entrar ou não, de ir ou não. E o respaldo aqui do texto é que quem está conduzindo os discípulos para essa nova experiência, para esse novo tempo, para transicionar para essa nova estrutura, é o Senhor, que entende muito bem aonde os discípulos irão chegar. Na verdade, é um apontamento profético para onde a igreja iria chegar. Porque os discípulos estão muito bem acostumados, habituados dentro daquela zona de conforto. Cafarnaum, Betsaida, Corazim, é aquele triângulo muito bem estabelecido, aonde eles conhecem cada esquina, cada lugar, cada beco, cada pessoa. E Marcos capítulo 7, a partir de verso 24, é a virada de um novo tempo para os discípulos. Eles que estão submetidos a uma agenda, e nessa agenda está sendo direcionada pelo Senhor. É o Senhor que está levando eles de uma maneira muito enérgica, rápida, transicionando eles, e eles estão ali submetidos a uma agenda, que por muitas vezes Jesus não falava para onde ia, no mais era, passemos para o outro lado. Por algumas vezes ele dava uma região geográfica, por outras vezes não. Noturnamente ou diariamente, eles estão submetidos a uma agenda que tem um poder de revelar um propósito. E nesse propósito, eles estão sendo conduzidos, até porque o Senhor está levando eles. Então, antes deles pisarem, o Senhor está pisando primeiro. E aqui está o respaldo, porque o Senhor está quebrando agora, tirando eles dentro de uma bolha, dentro de uma zona de conforto, dentro de uma estrutura, e estão levando eles para uma nova geografia. E eles vão se sentir desconfortável, é estranho para eles estão percebendo que estão se distanciando daquele território muito habitual para eles, de Cafarnaum. Jesus vai entrar dentro de uma casa, vai adentrar em um território estranho, gentílico, e vai dar uma ordem. E qual é a ordem? Eu não quero ser identificado, eu não quero ser achado. Jesus está vindo de muitos embates e combates com fariseus, escribas, que por muitas vezes o confrontavam, duelavam com ele. E por muitas vezes Jesus ele retrocedia, não de uma maneira covarde, é porque sabia que aquilo ali não ia obter resultado. Porque por muitas vezes retroceder é o caminho estratégico da sabedoria. Por muitas vezes que a gente está avançando, não está avançando. Retroceder por muitas vezes é avançar. E era isso que Jesus fazia. Porque eles estavam em busca de alguma forma, convalidar o ministério de Jesus. E Jesus não estava em busca de convalidação, de autoaprovação. Todas as vezes que ele ia na Judéia e fazia alguns milagres que apontavam para a sua ação messiânica, os judeus o depreciavam, não acreditavam na sua divindade, não acreditavam no seu poder de ação. Isso não alterava quem era Jesus. Ele não deixou de fazer porque alguém não acreditava. Até porque Jesus não se sentia numa banca, ele não era um aluno apresentando uma tese de mestrado, de doutorado, aonde a banca vai convalidar se ele tem um poder de assumir o canudo ou não. Jesus sabe quem ele é. E ele não depende da comprovação alheia para legitimar o seu ministério. Ele não precisa de autoconvalidação. Ele tem um propósito. Ele sabe para que ele foi gerado. E quem sabe para quem foi gerado não depende da convalidação alheia. Ele trafega no seu propósito. Então Jesus está trafegando no propósito, livremente, sem estar submetido a ações alheias. Ele entra dentro dessa casa, com muitos embates, e dá uma ordem ao colégio apostólico: eu não quero ser identificado. Há uma nova experiência para os discípulos. Por quê? E eles estão pensando: como é que Jesus, como é que o mestre nos traz de um lugar para o outro para não encontrar ninguém? Essa conta aqui não fecha, essa conta aqui não bate. Como é que ele faz a gente trafegar de um lado para o outro? Porque quando a gente atravessou do outro lado para chegar pelo menos em Gadara, tinha um demoniado lá. Só que aqui não tem ninguém. Aqui ninguém se apresenta. Aqui tem uma casa isolada e ele não quer ser identificado. E como não identificar Jesus dentro de um ambiente?
Na verdade, é uma experiência, na verdade, para os discípulos. Porque eles não conseguem perceber, na verdade, o que vai ser alterado dentro do cenário. Porque não era só Jesus entrando, não era ele só pisando. Na verdade, tudo seria alterado a partir da entrada dele. Porque nenhuma casa foi a mesma depois que Jesus entrou. Nenhum território foi o mesmo depois que ele pisou. Quando ele entra e quando ele pisa, tudo é mudado. A atmosfera é mudada, a geografia é mudada, tudo é modificado a partir da ação dele. Mesmo os discípulos não compreendendo essa ordem de não ser identificado, Jesus não quer se identificar, mas não dava para esconder Jesus. Ele contando uma parábola, Jesus contando uma parábola, ensinando os discípulos, ensinando a multidão, ele disse assim: ninguém acende uma candeia. Essa é a funcionalidade de quem está aceso. Por isso que é o chamamento para o Senhor te acender, porque aquele que está aceso não pode ser ofuscado. Qual é o objetivo de Deus nos acender? Para iluminar o ambiente, para trazer discernimento ao ambiente. Jesus diz: ninguém acende uma candeia, bota ela debaixo da cama. Uma candeia não é acesa para ser escondida, ela é acesa para ser colocada no velador, no seu propósito, no seu lugar. Porque se o crente estiver no lugar aceso, no lugar certo, no lugar correto, a luz dissipa as trevas. Aquilo que é oculto não fica mais oculto. A candeia acesa traz clareza ao ambiente, discernimento ao ambiente, traz luz ao ambiente. Jesus está dizendo: lugar da candeia é no velador. É para isso que ela nasceu, para brilhar naquele lugar. E quanto mais a luz estiver no seu lugar, mais ela cumpre o seu propósito. Por que o Senhor está falando isso? Porque Jesus é a luz profetizada pelo profeta Isaías. É a grande Galileia que verá a sua grande luz. E essa grande luz está brilhando, está aquecendo, está direcionando. E ele está falando sobre a candeia, sobre a luz, sobre a sua funcionalidade. Na verdade, isso se aplica a ele mesmo. Porque dá para, quem sabe, impedir que a luz do sol ao nascer adentre a sua casa. Uma boa cortina faz isso, um bom blackout faz isso, mas não dá para esconder um sol dentro da casa, porque não tem casa que consiga esconder um sol, porque um sol é maior do que qualquer casa. Assim como não dá para esconder um sol, não dá para esconder Jesus em lugar nenhum. Aonde ele chegar, a atmosfera e o lugar é alterado. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque ele está pisando numa região aonde há um cenário de uma grande batalha espiritual. Porque o texto vai dizer que tem uma mãe aqui, e essa mãe está sofrendo com problemas. Não é patológico, não é pedagógico, não é psicológico, é espiritual. Marcos está dizendo que tem uma mãe aqui em batalha espiritual contra um demônio que está dentro da sua casa, que se apossou da sua filha, e ele não sai. Ela não tem autoridade para mandar o mal embora. Ela percebe que o mal está dentro da sua casa, e a função do mal não é só brincar com uma pessoa, é levá-la e conduzi-la à morte. Ela não sabe o que fazer, não tem autoridade para tal, até que uma informação chega. E qual é a informação? Que Jesus está no território, que Jesus está naquela região. Aquela mulher que não conhece Jesus fisicamente vai receber uma informação que vai se transformar em uma direção, em uma rota de fuga, em um direcionamento. Quando ela recebe a informação a respeito de Jesus e olha para o cenário da sua filha, ela não tem dúvida. É uma alternativa, é uma rota. Só que essa mãe está em guerra, essa mãe está em batalha, e ela não tem tempo para protelar isso, para negociar com isso. Mesmo ela não conhecendo Jesus fisicamente falando, o que Jesus estava fazendo na Galileia, em Cafarnaum, dentro da Palestina, já tinha quebrado todos os limites geográficos. Então o que essa mãe está entendendo? Ele tem autoridade para tal. É ele que manda o mal embora. É ele que tem poder para fazê-lo. Porque o mal não respeita ela. Ela não tem autoridade para fazer. E um dia Jesus ensinando sobre a autoridade espiritual, ele disse assim: valente só é valente
enquanto mais valente não chega. Mal é o mal, enquanto Jesus não chega. Demônio só é demônio enquanto Jesus não chega no lugar. Ela não tem autoridade para mandar o mal embora. O mal está lá e ele não quer sair. Mas chegou alguém na cidade que tem um poder de manietar o valente e coloca o valente no lugar dele. Brabo só é brabo. Aqui não tem brabo não, no Rio de Janeiro tem muito brabo. Brabo só é brabo enquanto não encontrar um brabo mais brabo do que ele. Porque enquanto encontra um brabo mais brabo do que ele, o brabo manda o mal embora. Jesus é o valente que manieta o valente e coloca o valente no lugar dele. Não tem mal que predomine quando Jesus chega no ambiente. Ele chegou, aleluia. Ele pisou na região. E agora essa mãe que recebe essa informação, na verdade, uma oportunidade vai se aproximar diante dela. E agora, pastor? Esperar Jesus vir? Porque por muitas vezes ele foi, por muitas vezes ele passou, por muitas vezes ele entrou, assim como ele passou por Bartimeu, na mesma rota encontrou Zaqueu? Não. Muitos personagens foram encontrados por Jesus. Outros, como a mulher do fluxo de sangue, teve que sair para tocar. Indo ou não, ou ele indo ou não, personagem é o mesmo. Só que ela não tem tempo para negociar isso aqui. Ela entende algo. E o que ela entende? Eu estou recebendo uma informação que vai mudar e vai modificar o cenário da minha casa. Porque ela precisa de resposta e ela precisa de milagre. E quem precisa de resposta e precisa de milagre, não negocia com informações que podem mudar de vez o seu cenário. Ela está recebendo uma informação e está ouvindo uma voz, e a voz é: Jesus está nos territórios, Jesus está aqui perto de você. Então o que ela vai fazer? Ela vai dar feedback àquilo que ela está ouvindo. Porque não adianta Deus se levantar, se manifestar, apresentar a você a sua voz e você não dar feedback a isso. Você não se levantar. É um chamamento do Senhor para que você venha. Por muitas vezes Ele quer despertar em você um desejo. Por muitas vezes Ele pode ir até você, mas Ele quer acender em você o desejo de você vir na direção dEle. Porque o que muda a minha vida não é o que eu estou ouvindo. O que muda a minha vida é o que eu faço com aquilo que eu estou ouvindo. Não adianta você ouvir aqui na EBD, não adianta você ouvir aqui nos cultos, as instruções, as direções, as ministrações, e você não se posicionar. Porque quem quer viver milagre não espera acontecer. Quem quer viver milagre se levanta para fazer acontecer. Você não está aqui nessa quinta-feira porque você não tinha nada para fazer. Você não está aqui nessa quinta-feira porque você não tinha algo melhor para fazer. Você está aqui nessa quinta-feira porque você entendeu que essa quinta-feira é a quinta da tua resposta, é a quinta do teu milagre, é a quinta onde você está marchando em direção àquilo que você acredita. Aleluia! Então quando Deus te despertar para algo, mergulhe, adentre, vá, não se prenda, não fique engessado. Quem sabe o ano de 2026, o Senhor está te convidando para ter mais um tempo de oração, para ter mais um tempo de jejum, para ter mais um tempo de vida devocional com Ele. Mas Ele quer que você se desperte para isso, que você se envolva com isso. Porque não adianta o pastor falar e você não ter o desejo. Ore ao Senhor para que isso de fato venha nascer em você, venha acender em você. Pastor, ele não foi? Não. E ele podia ir? Podia. Mas o que vai ser despertado é o desejo dela. Pastor, aonde o senhor quer chegar com isso? Agora aqui. Porque por muitas vezes ele pode ir até você, mas ele está esperando você também vir na direção dele, com sede, com ousadia. Então ela vai romper a sua estrutura confortável da sua casa, porque ela também vai ter que romper uma bolha, uma estrutura, que parece que há um ar de proteção, que é a casa dela. E parece que sair de casa é algo tão natural, mas não é. Porque dependendo para onde você está indo, sair de casa não é mais uma tarefa natural. Porque não tem guerra quando vai para passear.
não tem dificuldade quando o desejo é para ir para um aniversário. Mas quando o desejo é buscar a Jesus, aí tudo vai tentar de alguma forma não corroborar para que você venha. Ela está debaixo de uma estrutura, há uma guerra dentro da casa dela. E o que está aqui dentro desse cenário? Ela sai ou não sai? Ela vai ou não vai? Porque parece que, contextualizando o texto, não atualizando o texto, sair de casa aqui é abandono de incapaz. Como é que uma mãe sai de casa com um problema desse gigante dentro de casa? E tudo que nós queremos é proteger algo, colocar a nossa mão. E nós ficamos assim romantizando a nossa vida, dizendo, não, estou aqui para proteger. Só que por muitas vezes não é a tua mão. E é nesse momento que Deus está nos confrontando para você tirar a tua mão. Porque existem coisas que não é para a sua mão fazer, é para a mão dele fazer. Aí você fica de alguma forma, alguém preso em casa, o diabo cria uma espécie de teia que vai teando alguém. E alguém fica lá e a vida não muda, a casa não muda, a vida devocional não muda, a vida espiritual não muda, porque ele está preso dentro de um problema. O diabo coloca alguém dentro de um lugar e ele não consegue sair. Ele está ali, não resolve nem o seu problema e nem daquilo que está à sua volta. O que ela entendeu? Que a sua mão não tem logística para aquilo, que o seu poder de ação não tem poder para aquilo. Se a minha mão não resolve, se o gerente do banco não resolve, se o médico não resolve, eu vou buscar quem, gente? Jesus. E é isso que nós temos que entender. Temos que sair de cena para ele entrar em cena. Temos que tirar a nossa mão para ele colocar a sua mão. Posso te falar uma coisa de verdade? E não fica chateado comigo não. Deus cuida dessa casa melhor do que você. Deus cuida desse marido melhor do que você. Deus cuida dos seus filhos melhor do que você. É Deus dizendo, enquanto você tentar proteger o que eu quero tratar, o barro não vira vaso, mas eu ainda sou oleiro e sei tratar o barro na olaria. Enquanto você não tirar a tua mão, eu não vou colocar a minha. Pode doer, pode ser processual, alguém não pode gostar, mas esse barro pode virar um vaso. Porque se o oleiro colocar a mão na tua casa, uma grande obra ele fará. Aleluia, glória a Deus. Mas para isso acontecer, você precisa sair de cena e deixar ele entrar em cena. Ela vai romper com essa casa, ela vai romper com essa bolha, ela vai romper com essa estrutura. E ela está indo em direção a Jesus. Por isso que há uma batalha para você chegar até aqui. Por isso que é uma guerra para você adentrar por aquelas portas. Por isso que você convida alguém, alguém não consegue chegar. Por quê? Porque não tem guerra para chegar ao shopping, não tem guerra para ir para Curitiba passear. Mas quando você convida alguém para o culto, o trânsito para, a enfermidade chega, alguém não chega. É uma batalha espiritual. Porque o diabo sabe que a partir do momento que alguém adentra por aquelas portas, laudos são rasgados, sentenças são mudadas, cenários são redirecionados. Aleluia, glória a Deus. E lá vai ela, debaixo de uma certeza que começa nela. Ela não tem um feedback de alguém, quem começa é ela. E quem sabe hoje aqui, essa quinta-feira é um despertamento que você está esperando alguém ir. Faça você primeiro. Pastor, ninguém está orando, ore você primeiro. Pastor, mas ninguém da casa se levanta, levanta você primeiro. Se posicione primeiro. Você está esperando alguém vir para você vir? Venha você, aleluia, primeiro. E essa mulher está indo sem suporte, sem ajuda. Ela tem um posicionamento. E qual é o posicionamento? Eu preciso ir até Jesus. Só que quando chega lá, nesta casa, ela não é bem recepcionada. Você conhece o texto, nós lemos aqui juntos. Os discípulos não vão cooperar com ela, não vão ajudá-la, até porque ela é uma grega, até porque há uma dificuldade em lidar com essa questão cultural. Eles vão olhar para ela e não vão ajudá-la de maneira alguma. Ela chega rendida, ela chega aos pés, ela chega gritando, ela chega em adoração, ela chega pedindo clemência, misericórdia.
porque sua filha está endemoniada. Ela chega nos pés de Jesus em redição, ela desalinha, ela chega da maneira corretíssima, ela chega como sendo um espelho de um crente adentrando dentro de um culto. Procurou os pés de Jesus. Coisa boa é o crente que procura os pés de Jesus. Coisa boa é o crente que chega aqui desalinhando, não é verdade? Eu desalinho, eu sei o meu lugar, eu sei para onde eu tenho que ir. Porque dentro da Constituição nós somos iguais, nós estamos em questão de igualdade, mas diante de Jesus não, nós não estamos em pé de igualdade, nós desalinhamos. Eu sei quem eu sou e eu sei quem Ele é, e como eu sou servo, eu não chego em pé de igualdade, eu desalinho, eu vou aos pés dele. Ela não chega ali pedindo, mesmo que o seu pedido seja legítimo, não há legitimidade nisso. Uma mãe que está pedindo por uma filha, que coisa nobre, que coisa sadia, que coisa coerente. Uma mãe pedindo por uma filha, mas ela não chega pedindo, porque isso aqui é a regra básica da adoração. Porque Deus não é um fazedor de pedidos, Deus não é o gênio da lâmpada mágica, aonde nós adentramos aqui e viemos aqui para fazer 3 pedidos. Porque o culto não começa quando você pede, o culto começa quando você adora, é quando você se rende. Estamos vivendo hoje uma geração que aprendeu que culto é pedido, mas você se esqueceu que culto é entrega. Culto não é fazer pedido. E se eu vou falar uma coisa aqui, e não fica chateado comigo não, o teu pedido é secundário. Aquilo que Deus pode fazer é secundário. Você não veio aqui para fazer pedidos, você veio aqui para prestar um culto de louvor e adoração ao nome dEle. Porque hoje está sendo pregado um evangelho romantizado, aonde Deus coloca as mãos, aonde Deus impõe as mãos, aonde Deus abençoa. Mas entenda uma coisa, para quem quer receber a atuação das mãos, tem que aprender primeiro a descer aos pés. Para quem quer receber o poder das mãos de Jesus, primeiro tem que descer os pés deles em adoração. E a mulher está ali, em adoração, em rendição. E outra coisa, a adoração dela é escandalosa, sai do protocolo. E os discípulos que estavam meio reformados nesse dia disseram: não, Senhor, ela grita demais, essa mulher é pentecostal demais, ela lá de Campo Largo, lá do Ministério Chafir, né? Não, tem alguém pentecostal aí, irmãos? Eu estou só assim. Tem alguém que dá glória a Deus e aleluia? Tem alguém que pode dar glória a Deus e aleluia nessa? Ela chegou assim, igual você, dando glória a Deus, gritando. É uma mãe desesperada, é uma mãe em guerra. E os discípulos: não, esse grito está me agredindo nos meus ouvidos, meus tímpanos, Jesus. Manda essa mulher para Campo Largo, porque se ela ficar aqui, a cidade toda vai adentrar por essas portas. E é muito fácil colocar um termômetro no nosso culto, quando eu não sei o que essa pessoa está vivendo dentro de casa. É muito fácil dizer grita demais aqui, para quem está ouvindo grito de demônios lá. Os discípulos não conhecem a vida dela, não conhecem a história dela, e já estão subjugando ela, dizendo: ela grita demais. Eles não ajudam ela, eles não cooperam com ela. Na verdade, quem deveria abraçar, segregou. Quem deveria inserir, mandou embora. E ela, essa mulher que não recebe nem um abraço, nem um aperto de mão. Não foi quando eu cheguei aqui, ali o diácono da porta, esqueci o nome dele, Valmir: seja bem-vindo, meu pastor, que bom o senhor aqui de novo. Me deu um abraço, pegou a mala. Não, ela não foi bem recebida, ela foi mandada embora. Olharam para ela e não ajudaram. Ela não foi para o Facebook dizendo, se sentiam decepcionada com Jesus e foi embora. Ela tem um propósito. Quem tem propósito entende o que está fazendo aqui. Você não veio perder tempo nessa quinta-feira, você veio buscar resposta nessa quinta-feira, você veio buscar avivamento nessa quinta-feira. E no momento que ela não é, na verdade, bem recebida, recepcionada, não há um feedback legal e bacana dos discípulos em relação a ela, ela não vai embora chateada. Ela já achou a casa, ela já está nos pés de Jesus, ela já está no ambiente do milagre, ela está diante de Jesus. Só que tudo que ela quer é que Jesus fale, só que ele está em silêncio. Olha que coisa maravilhosa no texto. Quem deveria estar em silêncio está falando.
E quem deveria estar falando está em silêncio. Os discípulos estão falando por antecipação e falam sem direção. Porque tem todo mundo que fala direcionado, não é verdade? Existem algumas antecipações que são ilegítimas. Jesus não mandou falar nada, eles estão falando. E o que eles falam não agregam, não ajuda, não cooperam. Ela está em guerra. E ao ouvir tudo que ela ouviu, ela não foi embora. Porque quem está em guerra, o culto é diferente. Quem está em guerra, a reunião é diferente. Você não veio aqui por causa do pregador do Rio de Janeiro. Você não veio aqui por causa do cartaz. Você não veio aqui porque você viu no clima-tempo que não ia chover. Você está aqui porque você sabe que Jesus está nesse lugar. Ela não deu atenção a eles. Ela não deu nenhum tipo de atenção peculiar a eles. Eles estão falando, não cooperam, machuca. Porque toda palavra fora do tempo vai machucar, vai agregar. Pastor, eu não sei o que dizer. Não diga. Pastor, eu não tenho o que falar. Não fale. Ué, o fato de você não ter o que dizer e não ter o que falar vai fazer de você menos ou mais profeta? Claro que não. Porque teve um dia que Moisés foi confrontado porque não tinha água e nem pão e nem alimento. E o que ele fez? Não falou nada. Foi falar com Deus. Porque às vezes as respostas que eu preciso está na minha oração, está na minha intercessão. Se eu não tenho o que responder, eu não respondo. Então os discípulos estão falando sem Jesus mandar falar. E todas as vezes quando eu falo sem Jesus mandar eu falar, eu vou machucar alguém, eu vou ferir alguém. E a ferida que foi causada, quem sabe, no coração da mulher, vai embora, vai para a tua casa, sai daqui. Ela não recebeu, ela não absorveu. E isso aqui é uma lição para a sua vida. Porque nem sempre as pessoas vão se aproximar para corroborar, para ajudar, para cooperar. Às vezes as críticas serão as maiores possíveis, serão negativas. E se você absorver tudo que as pessoas falam, nem de casa você sai. Só que tem dia que discípulo está desligado no culto e fala que não deveria falar. E o que falou machucou. Ela ouviu, mas não absorveu. E aqui está o segredo. Você não pode cercear a outra pessoa de falar, porque cerceamento é ditadura. Não é? É ditadura, é censura. Eu impedi a outra pessoa de falar, impedi o pastor Rubinho de falar, é censura. Ele tem o direito, diante da Constituição, de dizer o que ele quiser dizer. Mas eu não sou obrigado a absorver o que ele está falando. Pegou isso aqui? Porque por muitas vezes você vai ouvir alguém falando, mas você não é obrigado a absorver. Pode entrar por aqui e sair por aqui. Agora, se você absorver tudo que as pessoas falam, aí que gera um problema. Gente paralisada no mundo espiritual porque ouviu quem não deveria ouvir. Aí está colocando a culpa no Senhor que não falou nada. Foi alguém desligado, alguém que está com a vida arrebentada, alguém que está tecendo uma crítica construtiva e nunca construiu nada, está sendo opiniões alheias. E você se comprometeu a ouvir e absorver. Isso te frustrou. Isso te paralisou no mundo espiritual. E o que o Senhor tem a ver com isso? Nada. É porque você não treinou os seus ouvidos. É porque você não treinou o teu coração. Você precisa cantar a canção da irmã Sara Farias, que canta: eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. As pessoas podem falar, mas eu não sou obrigado a absorver nada que as pessoas falam. Até porque você não é uma esponja. Uma esponja não tem critério. Sabia disso? Se você pegar o lixo da cozinha e passar a esponja, ela vai absorver. Se você pegar o perfume que você gosta e borrifar na esponja, ela vai absorver. A esponja não faz pergunta, ela não tem critério, ela só absorve. Você não é uma esponja. Você é mais inteligente que uma esponja. Então a palavra para você hoje, treina no teu coração. Quando alguém vir falar algo que não edifica, que você não vê um Senhor, deixa passar. Você não é obrigado a ouvir. É por isso que gente que perde no propósito, se perde no meio do caminho, porque ouviu quem não deveria ouvir e se perdeu no meio do caminho. Mas não deixe esse tipo de gente roubar o teu propósito. Você está aqui por causa de Jesus. E quem está aqui por causa de Jesus, adora o nome dele.
Aleluia, glória a Deus. É como se elas dissessem: podem falar à vontade, eu não arredo o pé daqui não. Pode falar à vontade, eu não vou me levantar daqui. Podem falar à vontade, eu não vou sair daqui. É uma mãe em guerra. É uma mãe brigando pela sua casa, pela sua família. Até porque o que eles falam não tem o poder de alterar em nada a vida dela. Ela não saiu de casa para ouvir o discípulo desligado. Ela saiu de casa para ouvir Jesus. Enquanto ele não falar, eu não vou sair daqui. E ela está aqui. E ela está lá, melhor dizendo, nos pés. E Jesus em silêncio, analisando as ações dela, de como ela vai, de alguma forma, se comportar em relação ao silêncio dele. Porque se tem uma coisa que o Senhor nos treina, no silêncio. O silêncio também fala muito sobre nós. Porque é muito fácil estar no lugar quando há feedback, perguntas e respostas, conversação. E quando há o silêncio? E o silêncio quando chega? O silêncio treina a gente. O silêncio acaba habilitando a gente. O silêncio acaba trabalhando em nós a capacidade de perseverança, de espera. Até porque o que ela quer é imediato. E o que o Senhor entrega é processual, é um processo. É de um professor que está aplicando prova, que está aplicando avaliação. Só que o professor já falou o semestre todo, o bimestre todo. Só que na hora da prova ele não fala, ele aplica a prova. O professor que falou o bimestre inteiro. E tudo que o aluno quer é ouvir a voz do professor, mas não ouve na avaliação. É só bom dia, pegue caneta, papel e borracha, passe as provas para o lado, sem conversa paralela, foco na carteira. Se olhar para o lado, eu tomo a prova. É assim que o professor se comporta. Na hora da prova, ninguém ouve a voz do professor, mas ele está em sala de aula. Mas ele está ali, porque silêncio não é ausência. Jesus tem a resposta que ela quer. O gabarito está na mão dele. Aleluia! Mas ele está analisando como ela se compromete, como ela se comporta. Eu quero mexer com você aqui agora. Quem é você quando há o silêncio? Você é alguém só vibrante, alguém que adora, alguém que glorifica só quando há respostas para as suas perguntas? Ou você é o mesmo, que continua na mesma intensidade, na mesma pegada, no mesmo comprometimento, independente das respostas que não vêm, você está aqui, buscando, batendo na porta, perseverando até ela abrir? É isso que essa mulher faz. Porque quem não tem propósito se levanta e vai embora. Se levanta, muda de igreja. Se levanta, muda de pastor. Porque entende que quem sabe que é o lugar. E não é o lugar. É treinamento, é tratamento. E a cantora Cassiane canta mais de 30 anos. E quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Eu estar em silêncio para você, quem sabe eu não tenho as respostas que você tanto espera. Mas Jesus em silêncio não. Ele está aguardando o momento certo para liberar tanta resposta que tanto você precisa. E ele está ali em silêncio. E agora ele vai romper o silêncio. Aleluia. E quando ele vai romper o silêncio, ele vai dizer para ela: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E quem sabe nessa hora, os discípulos religiosos, berço do judaísmo, estão pulando de alegria na sua religiosidade, dizendo: verdade, Senhor, sim, nós somos judeus, o pão é nosso, a mesa é nossa. E essa grega pensa que é? Da onde saiu essa mulher? Pensa que é assim? Chegar e receber? Na verdade, esse texto aqui é um laboratório profético daquilo que seria a igreja, do avivamento que ia romper as nações. Só que os discípulos estão ali engessados dentro de um nicho, dentro de um lugar, pensando que o evangelho era aquilo ali. Evangelho não é judaísmo, aleluia. Evangelho não é um lugar, aleluia. É o evangelho das nações. É ser testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra. É a igreja que sairia daquele lugar. E os discípulos estão ali presos à antiga estrutura. Nós somos filhos de Abraão. Nosso pai, sim, é Abraão. Nós sim somos filhos dos patriarcas, historicidade bíblica. Nós sim conhecemos os profetas maiores e menores. E essa grega aí, quem ela pensa que é? Para chegar até assim, chegar aqui assim. E Jesus está ouvindo eles falar. E eles não sabiam do que Jesus ia fazer.
Na verdade, Jesus está usando ela para despertar eles. Jesus está usando ela para trabalhar, aleluia, a religiosidade e a vaidade espiritual neles. Porque na verdade há uma vaidade espiritual neles que não se aproxima. Porque quanto mais santo você for, mais alguém vai ficar longe de mim. Pelo contrário, a santificação tem a ver com afastamento. Afastamento do pecado, daquilo que é mal. Mas as pessoas não vão se afastar de mim. Porque um dia Jesus subiu um monte para orar, com Pedro, Tiago e João. E quando houve a transfiguração em Mateus 17, Pedro disse assim: vamos fazer uma cabana para o Senhor. Vamos ficar aqui. Uma para Elias, uma para Moisés e uma para o Senhor. Aí Jesus: Pedro, tu não entendeu nada. Não tem cabana. A transfiguração, na verdade, demonstra as minhas vestes resplandecentes. Mas eu não sou santo para subir, sou santo para descer. Porque a minha santificação não me afasta de você. Me afasta do mal, mas de você não, me aproxima de você. Quanto mais crente você for, mais conciliável você vai ser, mais amigável você vai ser, mais benevolente você vai ser, mais generoso você vai ser. Então a gente está quebrando eles. Vocês querem segregar? Mas vou mostrar para vocês o que é o evangelho. Vocês estão pensando que a mesa é de vocês? Que o pão é de vocês? Quando Jesus diz não é lícito pegar o pão e dar os cachorrinhos, ela está dizendo, eu sei o meu lugar. E ela vai responder para Jesus, sim, Senhor. O Senhor aqui é Kyrios. Está chamando Jesus de Senhor. É a grega chamando Jesus de Senhor, dizendo, eu sei o meu lugar. E sei o lugar deles. Eu sei que o pão é deles. Eu sei que a mesa é deles. E eu sei que a cadeira é deles. Mas eu não vim aqui brigar pelo pão deles, nem pela mesa deles, e nem pela cadeira deles. Porque eu não vim aqui brigar por lugar. Porque eu sei o meu lugar. Eu vim brigar por uma causa nobre. Porque a cachorrinha aqui, que não tem lugar à mesa, e não precisa de lugar para mim. Eu não vim brigar pela cadeira, porque eu não vim brigar por cadeira. Eu sei o meu lugar. Mas a cachorrinha, assim como os cachorrinhos, estou parafraseando o texto, comem debaixo da mesa. As migalhas que caem, eu desço debaixo dessa mesa. Eu vou nesse chão. Eu vou aonde ninguém quer ir. Eu desço aonde ninguém quer descer. Ai, irmãos. Aleluia. O evangelho é tremendo. Quando Jesus ouviu essa mulher falando isso, dizendo, eu vou aonde ninguém quer ir. Eu não quero o pão deles, porque a cachorrinha come as migalhas. A mesa aqui não é a mesa da sua casa, do Ocidente não. É a mesa do Oriente. É a mesa lá no chão. O que ela está dizendo, se for necessário, eu vou abaixo da mesa. Eu vou no chão do chão. Eu pego aquilo que cai debaixo da mesa. O que ela está dizendo é, não precisa puxar a cadeira para mim se assentar. Eu não vim em busca de protocolo. Eu não vim em busca de puxar a cadeira para mim se assentar. Eu vim lutar por algo que é muito mais relevante do que cadeira, do que mesa, do que lugar, do que posição. O que ela está dizendo é, aleluia, parece pequeno para eles, mas é grande para mim. Pastor, se o pão se come à mesa, e o lugar do farelo no chão, o que ela está dizendo? Eu vou lá no chão, eu vou onde ninguém quer ir, eu pego lá o farelo. Pastor, e o que é o farelo? É o fragmento do pão, é o pão em menor escala, mas tudo é pão. Pão pequeno, farelo, tudo deriva do mesmo pão. Ela está dizendo, não precisa da mesa. Se eu ficar perto de Jesus, é suficiente. Até porque o que legitima a mesa, aleluia, é o corpo e o sangue. O que legitima a mesa é Jesus no centro da mesa. E tendo uma coisa, e nunca mais se esqueça, alguém precisa de um lugar nobre para fazer o cardápio ser nobre. Alguém espera um lugar nobre para fazer uma foto nobre, para fazer um lugar nobre. O lugar é nobre quando as pessoas são nobres. Para quem tem amigo de verdade, não precisa de um cardápio para dizer que o lugar é nobre. Se você pegar um pão na chapa, aleluia, e um cafezinho da tarde, o lugar fica nobre porque as pessoas são nobres. Porque mais importante da mesa não é o cardápio, é quem está sentado ao redor da mesa. Tanta gente que tem mesa, mas não tem gente. Às vezes você é rico e nem sabe.
Tanta gente que tem dinheiro para pegar um jatinho aqui e viajar para a Europa para jantar, mas não consegue levar ninguém no jatinho. Porque aquilo que ele recebeu como uma bênção não trouxe pessoas, distanciou pessoas. Ele fez da bênção inimigos. A bênção gerou inimigos. Então ele repeliu pessoas. E às vezes você é tão rico que você nem sabe. Porque lá no café da manhã, no almoço, tem gente sentada ao redor da sua mesa. Aleluia! Independente do cadáver. E eu acelero para terminar no horário. Jesus está ouvindo ela falando sobre isso. E disse: mulher, Mateus já te fica, grande é a tua fé. Vai para a tua casa. Vai para a tua casa agora. Porque o demônio que estava lá, ele já saiu. Saiu. Mas sai quando? Quando eu chegar? Não, sai agora. De forma imediata. Quando você chegar em casa, aquele mal que estava lá instalado naquele determinado local, sobre a tua filha, naquela cama, naquele quarto, não vai estar mais. Posso liberar a palavra profética? Existem coisas que você viu quando você saiu de casa. Posso liberar? Quando você voltar, você não encontra mais. Existem coisas que estão sendo resolvidas agora de maneira imediata. 21h32 do horário de Brasília. Há uma palavra liberada desse altar para sua casa. Quem está pegando essa palavra, levanta as duas mãos. Oh, camandara, comandara cheia. Jesus disse para ela: o tempo de ficar no chão acabou. Agora levanta e vai para a tua casa, porque o demônio já saiu. O demônio já foi embora. E ela, pastor, o que ela fez? Levantou e saiu. Ela ouviu o que ela foi buscar. E para ela foi o suficiente. Porque a minha fé não é legitimada quando eu estou vendo. Porque o que muda a minha vida não é o que eu estou vendo. É aquilo que eu estou ouvindo. A minha fé é alimentada por aquilo, não por aquilo, pela minha realidade, por aquilo que eu estou ouvindo. O que eu estou ouvindo é respaldo para a minha movimentação. A pior coisa é se movimentar no vazio. É entrar aonde Deus não entra, é pisar aonde Deus não entra. Segredo para a tua vida em 2026. Ouça a voz de Deus. Ouça onde Deus está fazendo você entrar. Se Deus não está na mesa, não se assente. Se Deus não entrou no lugar, não entre. Peça primeiro direcionamento. Não adianta se movimentar no vazio. A mulher está voltando para casa com respaldo. Quem foi que mandou ela voltar? Quem foi que mandou ela voltar para casa? Quem foi que mandou ela voltar para casa? E é suficiente. Ele disse: vai. Vai. Estou liberando um vai aqui para você hoje. Pode ir lá. Quantos vai que nós recebemos de alguém? Vai cedo. Vai lá e procura Ciclano, Bertano e Fulano. Procuramos Ciclano, Bertano e Fulano. E o que aconteceu? Nada. Porque o vai dos homens podem falhar. Mas se Jesus disser para você: levanta, pode ir. Posso liberar a palavra? Não é porque vai abrir não, porque já abriu. Não é porque vai acontecer, já aconteceu. E ela levantou. Glória a Deus. E ela foi para a sua casa. Posso pedir para ficar de pé, meu pastor? Você pode se colocar de pé? Por gentileza. Aleluia. Queria que o pastor Rubinho fizesse uma canção para a gente terminar cantando. Pode ser: Deus não rejeita a oração. Vai para a sua casa. E ela foi. Debaixo de uma palavra. Repita comigo: uma palavra. Diga: uma palavra. Muda tudo. E muda o que, pastor? Muda tudo. Tudo que você precisa aqui para o ano de 2026 é de uma palavra. Se Deus liberar uma palavra, já é o suficiente. Você está proibido de voltar para casa triste, cabisbaixo, angustiado, agoniado. Porque, pastor Adriano, eu vou orar debaixo da palavra vai.
vai para a sua casa. Levanta as duas mãos, porque eu vou profetizar. E o que é que o Senhor vai profetizar? Toda coisa preparada, ferramenta preparada, tudo que não é do Senhor preparado para a sua casa, vai sair da sua casa hoje. Olha a mulher voltando para casa. Eu te pergunto, quem chegou primeiro em casa? A mulher ou a palavra que foi liberada? Quem adentrou primeiro aquele quarto? A mulher ou a palavra que já foi liberada? Posso te animar nesta noite? Não precisa chamar o Uber, não precisa pedir carona para correr, para chegar em casa, porque nesse exato momento, 21h36, a palavra do Senhor está visitando a tua casa. Quem pode glorificar o nome? Terra na calabara comandara xana. Eu convido a igreja a glorificar o nome do Senhor. Eu convido a igreja a se ligar. Vai para a tua casa. A voz dele, a voz dele, a voz dele vai passar em oração na tua casa. Quem sai de casa hoje não é o teu filho, que foi criado e apresentado no altar. Quem sai de casa hoje não é o teu marido. Quem sai de casa hoje com raiz e tudo, quem vai arrumar as malas e vai embora da sua casa, são os espíritos malignos que querem prender tua casa com depressão, com pânico. Mas a ordem já foi dada hoje. O mal sai, o mal sai, o mal sai, o mal sai, o mal sai. Eu convido a você glorificar o nome do Senhor. Eu convido você a dar glórias ao nome de Jesus. Eu convido os crentes batizados com o Espírito Santo a falar em novas línguas agora. Terra mantara comandara varacia, rebanada manara façara baracole, uramantara camanara xandaraia, urabadara varaçore cantaraia, urabandara bada xandaraia, urabadara calabara xaia. Vai, 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 vai.